o que já tinha aprendido. Em que lugar do cérebro teria guardado os ensinamentos recebidos, que agora, na hora da necessidade, não conseguia encontrar? Caminhando por um dos corredores do hospital, e é tão circunspecto que passei por Gustavo, que se dirigia ao jardim, sem vê-lo. Ele chamou minha atenção. Oi, César. Foi bom ter encontrado você. Quero lhe falar. Tem algum tempo disponível? Sorri. Seu aspecto já era outro. A expressão fisionômica agora era simpática e agradável. Conversava com as pessoas e até sorria. Que diferença daquele rapaz que chegara todo cheio de vontades, carrancudo e mal-humorado. Claro. Eu o acompanho. Saímos do prédio e um sol forte nos envolveu. Sentamos-nos num banco e esperei que Gustavo se dispusesse a falar. Sabe que logo terei alta? Informou-me. Muito bom. Você teve um progresso notável. Não tem mais razão para ficar aqui no hospital. Logo será encaminhado a um abrigo de jovens. É exatamente sobre esse assunto que queria lhe falar. Sei que todos, médicos, enfermeiros e orientadores, querem o melhor para nós. Contudo, antes que os responsáveis me apresentem uma decisão, gostaria de poder escolher. É possível? Pensei um pouco e disse, não vejo impossibilidade nisso, desde que o pedido seja razoável, atenda às suas necessidades de adaptação e que exista vaga. O que sugere? Notei que estava um pouco constrangido, mas acabou falando como se pisasse em ovos. Se não for pedir demais, gostaria de poder ficar em sua companhia. Na verdade, já sabia o que ele queria e compreendi que ele fizera tantos rodeios temendo ser rejeitado. Achei graça do seu ar preocupado. Ora, se isso é tudo quanto deseja, Gustavo, não tem problema. Se depender de nós, irá para o abrigo dos descamisados. A alegria iluminou-lhe o rosto. Puxa! Não sabe como estou contente, César. Temia que não me quisesse junto com você. Afinal, já perturbei bastante, por que não? Será um prazer tê-lo conosco, Gustavo. Tenho certeza que os demais também aprovarão. Se quiser, eu mesmo posso apresentar sua petição junto à administração hospitalar. Fará isso por mim? Muito obrigado. Isso não é nada. Bem, tenho que ir agora. Quando tiver a resposta ao seu pedido, eu lhe comunico. Despedi-me dele. Eu estava emocionado. Naquela hora voltou-me na lembrança minha própria experiência. Os primeiros tempos como paciente, as visitas de Eduardo e de Marcelo. O dia em que finalmente tive alta, deixando o hospital. A chegada ao novo lar. A comoção que experimentei ao ver o pessoal todo reunido para me dar as boas-vindas. Ah! Foram momentos felizes aqueles. Jamais me esquecerei do carinho e da amizade que recebi. Com Gustavo seria da mesma forma. Ele estava começando uma nova vida, sob condições completamente diferentes e inusitadas. Precisaria de todo o nosso apoio. Voltei ao trabalho e, entregue às atividades que me estavam afetas, nem vi o tempo passar. Um pouco antes de sair, procurei o diretor do hospital, um senhor afável e simpático. Expus-lhe o pedido de Gustavo e, como não existisse nenhum tipo de dificuldade, ele concordou plenamente. Agradecido, despedi-me e rumei para casa. Daria a boa notícia a Gustavo somente no dia seguinte. Chegando ao abrigo, encontrei os companheiros conversando na nossa varanda. Era difícil o dia em que conseguíamos reunir todos. Sempre havia alguém trabalhando em trânsito. Aproveito o momento para apresentar-lhes o pedido de um rapaz que em breve terá a alta e deseja ser aceito pelo nosso grupo. Trata-se do Gustavo. Betão, sempre bem-humorado, perguntou, não é aquele que tentou subornar você? Todos riram. Concordei, ele mesmo. O cara, olha lá. Já pensou se ele resolve convencer-nos a contrabandear drogas? Ou fazer da nossa casa um posto avançado de entrega do produto? Os demais caíram na risada. Graças a Deus, esse período passou. Ele até já aprendeu a jogar xadrez com César. Não é? Comentou Marcelo, virando-se para mim. É isso mesmo. Sabem que foi muito importante para ele.
No início, o desencarnado tem dificuldade de concentrar-se em algo alheio aos seus próprios desejos e tendências, vícios e sequelas, dores e sofrimentos. Quanto mais tempo conseguir passar sem lembrar-se daquilo que incomoda, melhor. É conquista feita. Ganha-se terreno. Depois, a mudança de ambiente, com o ingresso na unidade hospitalar, o tratamento a que é submetido, que desintoxia o corpo espiritual e o fortalece, saturando-o de energias positivas, a própria mudança mental do paciente e o desejo que demonstre de vencer a si mesmo, tudo isso são fatores decisivos para a cura, considerou Eduardo. Brincadeiras à parte, falou Betão, todos passam por períodos difíceis quando chegam à espiritualidade, e é preciso saber encontrar alguma atividade que toque o paciente, de forma que, aproveitando seu interesse potencial, possamos trabalhar seu interior. No caso de Gustavo, César utilizou-se do xadrez, o que não é usual por aqui, diga-se de passagem. Exatamente, Betão, concordei. Todavia, foi a única coisa que o atraiu. Não gostava de ler, não queria conversar, nada. Rejeitava todas as propostas. Bem, vocês se lembram? Diga ao Gustavo que o estamos esperando, completou nosso bem-humorado Betão, demonstrando sua aceitação ao novo membro. Creio que todos ficaremos satisfeitos em tê-lo aqui conosco, falou Giovana, expressando o pensamento dos demais. Todos bateram palmas, revelando alegria em comentários risonhos e descontraídos. Sorri satisfeito. Quando concordamos em receber alguém em nosso lar, fica estabelecido um compromisso de ajuda, em que todos assumem sua parcela de responsabilidade no processo. Gustavo acabava de ser adotado pelo grupo. Agradeci aos companheiros e despedi-me. Estava na hora da reunião no Centro de Estudos da Individualidade. 29. Na residência de Fábio. Após uma prece, deixamos Céu Azul acompanhando o instrutor Henrique em nova tarefa de socorro e aprendizado. Nosso destino é uma cidade de médio porte localizada na região centro-oeste do nosso Brasil, disse ele. Estávamos curiosos. O orientador abstivera-se de dar-nos maiores esclarecimentos a respeito do novo caso. Assim, sem saber o que iríamos encontrar, rapidamente nos deslocamos no espaço, seguindo Henrique. Lá chegando, nos dirigimos para um conjunto habitacional de classe popular, num bairro de periferia. A manhã, iluminada por um sol risonho, era muito agradável. Paramos diante de uma casa. A construção, absolutamente igual às outras, distinguia-se pela falta de muros e por um pequeno e bem cuidado jardim. Apesar da simplicidade, viam-se, no chão de terra batida, gerânios, hortênsias e azaleas cercando toda a frente da moradia. Henrique bateu delicadamente. Um senhor de idade avançada, magro e encurvado, de nome Germano, e que na última encarnação fora avô da dona da casa, abriu a porta, recebendo-nos com gentileza. O instrutor fez as apresentações, e ele, com um sorriso, agradeceu nossa visita. Entramos. Os cômodos eram pequenos e o mobiliário singelo, mas havia ordem e limpeza em tudo. Na cozinha, deparamos com um garoto de 7 para 8 anos sentado diante de uma mesa rústica e debruçado sobre um caderno. Fazia os deveres da escola. Das panelas no fogão vinha um cheiro bom de tempero, de arroz e de feijão preparados recentemente, o que, de imediato, nos remeteu ao lar terreno, trazendo-nos à lembrança nossas mães que, com tanto carinho e dedicação, nos esperavam a hora do almoço. O menino não nos percebeu a presença. Henrique aproximou-se dele, envolvendo-o num terno abraço e dirigindo-lhe palavras de estímulo. Depois, virando-se para nós, apresentou-nos. Este é Fábio, um velho conhecido. O garoto prosseguia escrevendo com capricho e boa vontade. Inclinei-me sobre o caderno e não pude deixar de admirar-lhe a letra redonda e bonita. Notei que suave luminosidade o envolvia como um manto, denotando-lhe as boas condições espirituais. Seu semblante refletia serenidade e paz. Possuía um coração generoso, pelas radiações que lhe partiam do plexo cardíaco. Seus cabelos castanhos,
lisos e bem penteados. Estavam molhados, e o cheiro de sabonete atestava que ele se banhara havia pouco. Percebia-se que o uniforme da escola era muito surrado, mas estava limpo e passado. Terminava de escrever as últimas letras quando uma senhora ainda jovem chegou. Vinha arcada ao peso de uma sacola de compras e deixava transparecer cansaço e abatimento. Ouvindo passos de alguém que chegava, o garoto levantou a cabeça e seus olhos se iluminaram. "Olá, mamãe", disse o menino, risonho. "Olá, meu filho. Fez tudo o que mandei?" Denotando responsabilidade, o garoto respondeu com justa satisfação. "Tudinho, mamãe. Olhe, temperei o feijão e fiz o arroz, como a senhora gosta. Ah, também arrumei as camas e varri o quintal. Depois tomei banho e acabei de fazer os deveres da escola." A senhora passou um olhar crítico em tudo. Foi até a venda dar o recado para o seu João, como mandei. Fábio arregalou os olhos, assustado. "Xii, mamãe. Esqueci." Irritada, a mulher puxou a orelha do menino, que gritou de dor. Aí, mas é um imprestável mesmo. Não mandei você dar o recado?" "Mandou, sim, mamãe. Mas fiquei entretido no serviço e acabei esquecendo. Tinha tanta coisa para fazer, pois saiba que era muito importante." "Não se preocupe, mamãe. A caminho da escola passo por lá e deixo o recado. Agora não adianta. Era o meu jogo do bicho, e eu tinha um palpite de que desta vez ia ganhar. Sonhei com cobra e tenho certeza de que era um aviso. Está vendo só? Não ficaremos ricos por sua causa. Moleque irresponsável." A princípio tivemos vontade de rir. Toda aquela confusão apenas por um jogo do bicho que não fora feito. Em seguida, a atitude daquela mulher deixou-nos indignados. Percebendo-nos a posição íntima, Henrique alertou, grave: "Mantenham-se em condições mentais elevadas. Não se deixem influenciar pelas circunstâncias. Dora é nossa irmã e estamos aqui para ajudar, não para julgar comportamentos alheios. Observem apenas." Reajustando-nos mentalmente, vimos o menino baixar a cabeça, triste e decepcionado. Tirou o material escolar que estava sobre a mesa, colocando numa sacola de plástico. Depois, arrumou a mesa para o almoço, enquanto Dora terminava de preparar a refeição. Sentia-se culpado. As palavras duras da mãe fizeram com que seu coraçãozinho se confrangesse. Que pena, pensava ele. Seria tão bom se pudéssemos ter mais algum dinheiro. Mamãe não precisaria trabalhar tanto e poderia descansar um pouco, voltando a ser como antes, mais calma e mais alegre. Não havia qualquer resquício de reprovação em seu íntimo pela conduta da mãe. Apenas sentia que não cumprira com seu dever. Dora serviu o menino, que aguardava calado. Serviu-se também e sentou-se para comer. Estava faminta. Nesse momento, percebemos que um vulto escuro assomara a porta da cozinha e que fios tenuíssimos, como visgo, ligavam o desencanado à dona da casa. Quando esta levava a comida à boca, a entidade desencanada recebia grande parte do que Dora ingeria, aspirando gostosamente as emanações dos alimentos. Ele não se dava conta da nossa presença, completamente preocupado em envolver Dora. Alberto considerou interessante. O pequeno Fábio não é atingido pelas vibrações inferiores e nocivas do infeliz irmão que acompanha sua mãe. É preservado pelas suas condições espirituais, no entanto, é atingido através da própria mãe, aduziu Viviane. Exatamente, concordou Henrique. A entidade maléfica não pode acercar-se do menino, que está protegido vibratoriamente pelos valores morais já conquistados e pelo hábito da oração, mas vale-se de Dora, instrumento dócil e maleável em suas mãos, para prejudicar Fábio. Nesse momento, olhamos para ambos e vimos que a mãe, irritada, observava Fábio. O garoto mal tocara na comida, mastigando lentamente com má vontade. "Vamos logo, moleza. Não tenho tempo a perder. Preciso retornar para o trabalho e o patrão não perdoa se chego atrasada." "Já acabei, mamãe. Mas você não comeu nada." "Não estou com fome. Tomo merenda na escola." "Então, pegue o material e vá para a aula."
Quando voltar, não se esqueça de lavar os pratos. Vou deixar as panelas em cima do fogão porque seu pai, como sempre, chega mais tarde para almoçar. Está bem, mamãe. Germano abraçou o bisneto com infinita compaixão, enquanto nos dizia: as cenas que vocês acabaram de presenciar têm se repetido com certa frequência há alguns meses. Henrique, aproveitando o momento, convidou-nos ao trabalho da oração. Ajudemo-los com vibrações balsamizantes, destinando-lhes energias através do passe, para que executem suas atividades dentro das melhores condições possíveis. Alberto, Viviane, Adriano e eu nos preparamos para secundar Henrique no socorro aos nossos irmãos encarnados, elevando o pensamento ao alto e dirigindo as mãos sobre suas cabeças, na condição de intermediários das bênçãos divinas. Quando terminamos, mãe e filho apresentavam outra disposição de ânimo. Dora, provisoriamente desligada dos vínculos com seu sombrio acompanhante, apresentava o olhar mais lúcido e a fisionomia mais descontraída. Toda a irritação e o mal-estar haviam passado. Até abraçou e beijou Fábio, arrependida da maneira como o tratara pouco antes, exigindo tanto de uma criança tão pequena. O menino foi para a escola acompanhado do bisavô Germano. Logo em seguida, Dora saiu também, fechando a casa. Nós permanecemos no local, aguardando. O chefe da pequena família, Lúcio, não tardou a chegar. Era um homem grande, de constituição forte, cabeça enterrada nos ombros. Esquentou a comida e comeu rapidamente. Vou arrumar a cozinha. Assim, ajudo Fábio. Se não, meu filho terá que fazê-lo, falou baixinho, acompanhando as palavras com um sorriso de cumplicidade. Era até engraçado ver aquele homenzão abrutalhado, de avental na cintura, lavando os pratos. Depois de deixar tudo limpo, encaminhou-se para o jardim. Àquela hora, o sol havia mudado de posição e as plantas estavam na sombra. Notamos que aquilo era uma rotina para Lúcio, que gostava de lidar com elas. Abaixando-se, arrancou as ervas daninhas, tirou as folhas secas, afofou a terra em alguns lugares e depois, trazendo uma muda de primavera, plantou-a num canto. Para finalizar, regou tudo cuidadosamente. A ternura que dispensava as suas flores ficava patente no olhar, nos gestos delicados, no sorriso de satisfação que dirigia as plantas, acompanhado de meigas palavras de estímulo. Não pudemos deixar de sorrir, vendo-o assim a lidar tão bem com as flores, trabalho que, em princípio, se julgaria incompatível com o porte de Lúcio e com o tamanho das mãos, grossas e ásperas, habituadas ao labor rude. Ao mesmo tempo em que enfiava as mãos na terra, monologava intimamente. Percebíamos sua preocupação, que extravasava em forma de pensamentos dirigidos ao filho querido e à esposa. Não sei mais o que fazer, pensava ele. Dora está diferente, arredia, mal-humorada, mantendo-se irritada e nervosa o tempo todo. Quem sofre com isso é o nosso Fábio, um anjo caído dos céus, que suporta suas exigências e rabugices. E ele é tão bom. Tem um coração tão meigo. Acompanhando seu pensamento, víamos as imagens que exteriorizava, em que o filho aparecia ora indo para a aula, ora executando os trabalhos domésticos, ora fazendo os deveres da escola. Sempre com boa vontade e alegria, denotando responsabilidade e disciplina. Não posso ver meu filho sofrer, continuava ele. E sei que ele sofre, não reclama, não demonstra, mas sinto que não é feliz. Nunca tem tempo para brincar com os amigos, em virtude da carga de responsabilidades que Dora colocou sobre os seus ombros frágeis. Nesse ponto, vimos imagens de Fábio sendo espancado pela mãe, recebendo castigos e chorando copiosamente. Lúcio enxugou uma lágrima na manga da camisa e prosseguiu mentalmente. Ó Jesus! Sei que o trabalho é útil e necessário, não estou reclamando disso, o senhor sabe. Só gostaria que nossa vida fosse um tantinho melhor. Dora anda irritada e nervosa e tem seus motivos, mas não posso vê-la descontando suas frustrações em nosso filho. Sei também que Dora trabalha muito e a culpa não é dela. É minha, que não consigo sustentar a casa com meu salário de fundidor. Mas, senhor, peço-lhe por meu filho, Fábio,
para que ele possa ter uma vida mais serena e feliz. Também por minha esposa, para que ela volte a ser o que era antes, quando éramos tão felizes. Quero ver um sorriso no rosto do meu filho e no da minha mulher, aí, sim, ficarei satisfeito. Estávamos emocionados com os sentimentos daquele homem que, exteriormente, parecia ser tão rude, mas por dentro tão terno, amoroso e dedicado à família. Henrique dirigiu-lhe um olhar enternecido, enquanto nos esclarecia: eis a razão de nossa presença nesta casa. As súplicas deste homem, veementes e sinceras, endereçadas ao nosso Mestre Jesus, alcançaram seu objetivo, e fomos designados para ajudar. Por isso estamos aqui. Nesse instante, Lúcio preparava-se para retornar ao serviço. Henrique aproximou-se dele, envolvendo-o em vibrações revigorantes, e falou-lhe ao ouvido com carinho: meu amigo Lúcio, tenha confiança e guarde a certeza de que Jesus atende sempre às orações que lhe são encaminhadas, quando sérias e justas. Mantenha o pensamento elevado e o bom ânimo, e Deus o sustentará. Continue firme no cumprimento do dever. Vá em paz, sob as bênçãos do Senhor. As palavras ditas por Henrique alcançaram-no em forma de sugestões benéficas, reabastecendo de energias e de esperança. Reconheceu-se mais fortalecido e, intuitivamente, guardou a certeza de que tudo começaria a melhorar desse dia em diante. Lúcio saiu de casa e nós continuamos ali reunidos. Era hora de conversarmos e estabelecermos um plano de ação. 30. No sítio. Nos dias subsequentes, permaneceríamos em contato com a família de Fábio para aumentar nossas ligações psíquicas e favorecer a sintonia. Procurávamos inteirar-nos de todas as facetas do caso, com vistas a uma melhor observação e a um socorro mais eficiente. Sem essa aproximação, ficaria mais difícil nosso trabalho. Na primeira noite, utilizamos o tempo para conhecer os componentes da pequena família, buscando entender as atitudes, absolutamente diversas, de cada um durante o sono. Observem, alertou-nos Henrique. Dora havia deixado o veículo corpóreo com os olhos fixos, como se focalizados em algo que não estávamos vendo. Alucinada, passou por nós sem detectar-nos a presença, ganhando a rua. A um sinal de nosso orientador, Viviane e Alberto a seguiram. Logo mais foi a vez de Fábio. Assomou à porta do quarto, sorriu ao ver-nos, cumprimentou cada um, gentil, depois, alegando trabalho urgente, despediu-se. Não pudemos deixar de notar que parecia mais velho, muito mais maduro, seguro de si e determinado. Em seguida surgiu Lúcio, demonstrando grande alegria com a nossa presença. Revelava alguma experiência e certa desenvoltura na esfera espiritual. Sei que são amigos e aqui estão para nos ajudar. Tenho orado a Jesus, suplicando socorro e discernimento diante das dificuldades. No que agiu muito bem. Deus é Pai e jamais estamos desamparados, Lúcio. A providência divina nos dispensa profundo amor, notadamente quando estamos atravessando as maiores dificuldades. Jesus está conosco sempre, afirmou Henrique. A presença de vocês é uma prova disso. Agradeço-lhes. Começamos a conversar, trocando ideias e informações. Pouco tempo depois, Germano avisou que ia sair com Lúcio. O velhinho, mais experiente, tinha programado uma excursão de adestramento para o familiar encarnado. Acenaram com as mãos, despedindo-se, enquanto Germano explicava: logo estaremos de volta. Vou levar Lúcio para visitar um velho conhecido. Mal eles saíram, Alberto e Viviane retornaram. Perplexos, relataram-nos o que tinha acontecido. Quando Dora deixou esta casa, imediatamente a seguimos. Logo que chegou à via pública, vimos aquele companheiro, já nosso conhecido, que a esperava. Dirigiram-se para um local de baixíssima condição e entraram, disse Viviane. Ainda tentamos evitar que ela se jogasse naquela aventura, mas foi impossível, afirmou Alberto, decepcionado. Parece que a ligação deles é muito forte e antiga. Debalde lhe sugerimos o retorno ao lar, lembrando-lhe a presença do marido e do filhinho. Ela, no entanto, se transformara em outra pessoa.
Estava completamente fascinada por aquele homem. Nossa presença era inútil e achamos melhor voltar, deixando-os entregues a si mesmos, completou Viviane. Cheio de compaixão e sem demonstrar surpresa, Henrique concordou, fizeram bem seu trabalho. Nesse momento, não adiantaria chamar nossa irmã ao cumprimento do dever. Ela não teria condições de escutá-los, e seu comparsa muito menos. Não se preocupem, teremos tempo para agir. Algumas horas depois, Dora retomou. Vinha cabisbaixa, preocupada e inquieta. Novamente passou por nós, dirigiu-se para o quarto, mergulhando no corpo físico. Foi a última a retornar. Todos acomodados, entramos no aposento do casal, a convite do avô, para orarmos em benefício de Dora. Henrique e Germano auxiliaram com aplicações de energias balsâmicas, de forma que pudesse despertar mais tranquila. Na manhã seguinte, a família decidiu ir para o sítio de uns amigos. Era sábado, estavam de folga e queriam aproveitar o final de semana. Toda vez que se sentiam cansados, o sítio representava um oásis de paz e de reabastecimento para eles. A expectativa do encontro com amigos muito queridos, o ambiente fraterno, a convivência agradável, o local aprazível, tudo colaborava para que esperassem ansiosos essa oportunidade. Naturalmente, nós os acompanhamos. Tomaram um ônibus intermunicipal, repleto àquela hora do dia. Repleto literalmente. Os encanados faziam-se acompanhar de outros tantos desencanados, o que tornou o ambiente pesado e asfixiante. Vimos imagens extremamente tristes e degradantes, que não nos é lícito descrever. Ainda bem que, 40 minutos depois, o ônibus parou no meio da estrada e descemos. Olhei de um lado e de outro. Tudo deserto. Cogitei sobre o que teríamos vindo fazer ali, naquela solidão. Nisso, eles tomaram uma estradinha meio encoberta pelas árvores, que eu ainda não percebera. Caminhamos uns 2 quilômetros por terra batida. A paisagem tinha mudado e a psicosfera completamente diferente daquela que sentíramos no ônibus. A estrada, ladeada por grandes árvores, tornou nosso trajeto bastante agradável. Nossos amigos iam na frente, conversando. Curiosa, Viviane indagou, Henrique, qual a finalidade da nossa presença nesse sítio? Um tanto misterioso, ele respondeu de forma evasiva, aguarde e verá. Estamos chegando. Realmente, logo em seguida, depois de uma curva, vimos uma casa. De madeira, singela, mas simpática. Lúcio chamou, com acento circunflexo de casa. Em pouco tempo, uma cabeça de mulher assomou à janela. Espantada ao ver os recém-chegados, sorriu e gritou, sejam bem-vindos. Que surpresa agradável. Saiu da casa e abraçou todos, demonstrando real alegria. Seu sorriso era cativante, nos olhos, claros e límpidos, vimos sinceridade. Era uma alma boa. Vamos entrar. Olhem, ainda ontem eu disse ao maneco que estava com o pressentimento de que vocês viriam hoje, pois acertou, Marieta. Aqui estamos nós. Onde estão todos? Bem, Maneco está na horta. Janaína está com ele. Ela gosta de ajudar o pai. E o bebê está dormindo. Fábio, ao saber que Janaína estava com o pai, perguntou. Tia Marieta, posso ir na horta? Claro, Fábio. Você conhece o caminho. Janaína ficará contente em vê-lo. Espere, meu filho, também vou, disse Lúcio, depois completou, dirigindo-se às mulheres, talvez possa ajudar o maneco em alguma coisa. Ótima ideia. Certamente sua ajuda será bem-vinda. Enquanto isso, ficaremos colocando a prosa em dia e preparando o almoço, concordou Marieta, risonha, levando a amiga para dentro de casa. Nós acompanhamos Lúcio e Fábio até a horta. Quando chegamos, Maneco colocava a vara num tomateiro. A menina, agachada a seu lado, ajudava o pai, passando-lhe as varetas, quando necessário. Levantando a cabeça, viu Fábio e Lúcio que se aproximavam. Sorridente, ela exclamou, Fábio. No sorriso radiante e no olhar percebemos o quanto ela gostava do garoto. Largando tudo, correu para abraçar o amiguinho que chegava, já seu pai,
Limpava as mãos nas calças para cumprimentar Lúcio. Enquanto os adultos conversavam, Janaína ficou entretida com Fábio. Era uma menina de uns 5 anos, bonita e viva. A pele bronzeada de sonho e os cabelos, pretos e lisos, com uma franja cobrindo a testa. Notava-se uma grande ligação entre eles. O carinho de Fábio para com ela era tocante, bem como a admiração da pequena por seu amigo mais velho. Fábio, mamãe disse que você já vai na escola. Vou sim. Você gosta de ir na escola? Gosto muito, Jana. O que você faz lá? Aprendo a ler e a escrever. Faço continhas. Tomo lanche e brinco. Ah, também quero ir na escola. Mamãe disse que, quando eu crescer um pouco mais, vou poder ir. Isso mesmo. É bom estudar. A gente conhece outras crianças, faz muitos amigos. Ah, também quero ter muitos amigos. Os dois ficaram calados, sentados à sombra de um chuchuzeiro. Fábio, sempre sonho com você. É? Eu também sonho com você. E parece de verdade. Mamãe disse que é de verdade. Como assim? Mamãe ensinou que, quando a gente dorme, a alma sai e vai para onde quer. Então, como gosto muito de você, tenho certeza de que vou procurar você. A pequena Janaína disse essas palavras acompanhadas de um olhar de adoração tão evidente, que nos deixou comovidos. Vejam como as informações mais sérias e verdadeiras chegam até as pessoas, comentou Henrique, discretamente. Concordamos, admirados. Virei-me para Adriana, ao meu lado, e percebi uma expressão estranha em seu rosto. O que houve? Indaguei. Não sei, César. De repente, tive uma sensação inquietante. O olhar dessa menina para Fábio me incomodou. Como se eu já o conhecesse, já o tivesse visto em outra pessoa em outro lugar. Não gostei. Como pode ser isso? Henrique, que acompanhava as reações de nossa colega, interferiu. Continue, Adriana. Naquele instante, olhando para nosso orientador, Adriana se deu conta de que finalmente estava acontecendo com ela. Um tanto assustada, passou a olhar pelo grupo e sentiu o nosso apoio vibratório. Então, mais encorajada, voltou-se para as crianças, que conversavam despreocupadas sem imaginar que estavam sendo observadas. Olhou para a pequena Janaína mais atentamente. Não se detenha na aparência exterior, minha amiga. Você sabe que isso que está vendo, o corpo físico, é apenas uma casca. Concentre-se, procurando enxergar mais além, para descobrir o porquê dos seus sentimentos, incentivou Henrique. Esquecendo tudo o que acontecia à sua volta, Adriana fixou a atenção na menina. Eu sei que não gosto dela. Sempre esteve entre mim e ele, afirmou repentinamente. Ele, quem? Perguntou Henrique. Ele. Não sei quem é. Observe com bastante cuidado. Nisso, Adriana, como se tivesse mergulhado no passado, começou a descrever. Ela sempre esteve entre nós. Desde que conheci Rodolfo, sabia que ele fora feito para mim. Apaixonei-me à primeira vista. Logo, porém, percebi que Natália procurava seduzi-lo. Ela era minha irmã. Adriana parou de falar por momentos. Continue, disse o orientador. Começaram a se encontrar às escondidas. Quando descobri, exigi que ele a deixasse. Impossível, contestou ele. Eu a amo e vamos nos casar. Estamos noivos. Só falta tornar público o nosso compromisso. Deixei-me dominar pelo ódio. Indignada, furiosa, desejava acabar com eles. Incapaz de compreender o mal que me fizera, ele prosseguiu. Não me queira mal, Loreta. Jamais lhe dei qualquer esperança. Nós nos amávamos, afirmei convicta. Não. Nunca. Sempre fomos bons amigos. Você não saía de nossa casa, estávamos sempre juntos, perdoe-me. Queria aproximar-me de Natália, a quem sempre amei, justificou-se. Você é um canalha. Enganou-me, protestei com expressão de desprezo. Cheio de dignidade, ele retrucou, não. Você é que preferiu enganar-se. Separamo-nos naquela hora. Entre nós não havia mais o que dizer. Contudo, a ira crescia dentro de mim.
Não deixei que os outros percebessem o que me ia dentro da alma. Bastava a humilhação de ter me rebaixado diante de Rodolfo. Quando Natália ficou noiva, suportei com aparente estoicismo sua felicidade, afivelando uma máscara no rosto impedindo que todos vissem meus reais sentimentos. Intimamente, todavia, planejava uma vingança. Não suportaria a visão da felicidade deles. Jamais. Então, depois do casamento, procurei uma mulher, na periferia da cidade, famosa por suas poções e ervas medicinais. Manipulava as plantas como ninguém. Curava doenças com suas ervas, fazia filtros do amor e, dizia-se a boca pequena, ajudava mulheres a se libertarem de uma gravidez indesejada. Não raro, provocava a morte também de algum inimigo de seus clientes. Era muito procurada na calada da noite. Tudo isso as pessoas falavam, mas ninguém conseguia provar nada. Adriana pareceu titubear. Expressão de grande sofrimento misturou-se às lágrimas que lhe desciam pela face. Tapou o rosto com as mãos, agitando a cabeça. Desejava evitar a visão terrificante de seus atos. Prossiga, Adriana. Liberte-se desse peso, disse Henrique com doçura. Pouco depois, limpando as lágrimas, ela continuou, a princípio, aquela mulher negou-se a me ajudar. Depois, por uma pequena fortuna, passou-me as ervas venenosas que me libertariam da presença da rival. Preparei um chá, alegando que era bom para o estômago. Natália, que sofria muitas dores nesse órgão, agradecida, ingeriu confiante. Em poucas horas minha irmã morreu. Ninguém ficou sabendo o que tinha acontecido. Naquela época era muito comum as pessoas morrerem com diarreia e vômitos. Assim, ninguém desconfiou, e o médico, chamado às pressas, nada pôde fazer. Todos acreditaram que minha irmã comera alguma coisa que lhe fizera mal. Rodolfo ficou desesperado, e eu consolei. Ao contrário do que eu pensava, ele nunca quis saber de mim. Fiel a seu amor por Natália, jamais se casou de novo. Parando de falar, Adriana soluçava convulsivamente. Nisso, seu olhar se desviou e deu com Fábio. Só a partir desse instante, atônita, ela o reconheceu. Rodolfo. Henrique colocou-lhe a mão no ombro, confirmando, sim, Adriana. Rodolfo, que você tanto amou. E que retorna como Fábio em nova encarnação. Não é possível. Como não o reconheci antes? Certamente não prestou muita atenção nele. É verdade. Estava preocupada com o momento em que chegaria a minha vez de encarar a verdade e não percebi que a resposta estava diante do meu nariz. E agora, Henrique? Agora temos que trabalhar com os dados que possuímos para ajudar a todos. Adriana, lembrando-se da mãe de Fábio, perguntou, e Dora? Onde entra nessa história? Muitas outras experiências encarnatórias vocês tiveram. Dora é alguém com a qual vocês se envolveram através do tempo e que agora aí está, fazendo parte do grupo e lutando contra as próprias imperfeições, respondeu com sutileza. Compreendo. Pelo jeito, tenho sempre atrapalhado a vida de Natália e Rodolfo, não é? Nem sempre. Algumas vezes foi ela que, incapaz de perdoar, a prejudicou. Hoje, no entanto, é tempo de esquecer as ofensas e de reparar os erros cometidos. Certo, Henrique. Desejo fazer tudo o que puder para aproximar-me deles. Pois é exatamente isso que estamos fazendo. Agradeçamos a Jesus esta hora bendita de esclarecimento, disse o orientador. Então, ali, em meio às hortaliças, aos pés de couves e de alfaces, de repolhos e de cenouras, de tomates e de beterrabas, à sombra de um grande caramanchão de chuchus, elevamos o pensamento ao Mestre dos Mestres, gratos pelas oportunidades que estávamos tendo de burilarmos os nossos espíritos falidos e comprometidos com o passado e de repararmos as consequências dos nossos atos. 31. Confidências. Não obstante o calor, a refeição transcorreu alegre e descontraída, à sombra das grandes árvores do quintal, onde as mulheres arrumaram a mesa. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam no terreiro e os homens se recolhiam para tirar um cochilo, as mulheres ficaram descansando na ampla varanda, à frente da casa. De onde estavam,
Podiam ver os filhos brincando, despreocupados e felizes. O local era fresco e agradável. Sentadas em confortáveis redes, elas conversavam. Dora mantinha o olhar perdido ao longe, fitando a copa de uma frondosa árvore, onde retalhos do céu apareciam por entre as folhas agitadas pela brisa. Marieta observava a amiga discretamente. Afinal, não se conteve. Diga-me lá, Dora, o que está acontecendo com você? Apesar da aparente alegria, noto em seu rosto um certo ar de tristeza e preocupação. Mas não é só isso. Sinto também que está tensa e angustiada. Se puder ser útil, amiga, sabe que pode contar comigo. A interpelada sorriu, agradecida. Eu sei, Marieta. Você é a melhor amiga que tenho. Aliás, a única. Então, vamos lá. Liberte-se desses sentimentos depressivos. Jogue tudo para fora e se sentirá melhor. E algum problema com seu marido? Lúcio. Não, absolutamente. Ele é um homem excelente. Apesar do aspecto rude, é marido dedicado como poucos. Então é com Fabinho. Como vai ele na escola? Insistiu Marieta. Fábio é inteligente e aluno aplicado. Não tenho problemas com ele. Então? Dora pareceu pensar por alguns segundos, depois confidenciou. Sabe, Marieta, de algum tempo para cá, tudo vai mal. Minha vida está de pernas para o ar. Tudo está errado, sinto-me mal e não sei explicar o que acontece comigo. Perco a paciência por nada, brigo com o Fábio, que tanto me ajuda e que não merece, pois é uma criança boa e gentil, responsável e prestativa. Lúcio me irrita profundamente. Eu o acuso de não ganhar o suficiente de ser vagabundo, o que não é verdade. Além disso, você sabe que o trabalho nunca foi um peso para mim. Agora, no entanto, estou sempre cansada, sem vontade para nada. Sinto a cabeça confusa e dolorida. Não sei o que está acontecendo comigo, desabafou, com os olhos úmidos e expressão sofrida de quem pede socorro. Marieta, que ouvia sem interromper, aproveitou a pausa que se fizera mais longa para perguntar: Você tem orado, Dora? Apesar de estranhar a pergunta, ela respondeu: Na verdade, não. Antes até conseguia fazer um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Hoje não consigo. E, como se só naquele momento se lembrasse de algo importante, prosseguiu: E não é só isso, Marieta. Tenho as minhas noites tumultuadas por pesadelos horríveis. Vejo figuras estranhas e pessoas que me causam medo. Tem um homem especial que me infunde temor, ao mesmo tempo, sinto-me fascinada por ele. Esse homem exerce um poder tão grande sobre mim que me obriga a atos que depois me deixam envergonhada. Acordo em péssimo estado, arrasada. O pior é que sinto como se tivesse alguém me seguindo o tempo todo. Como se essa criatura, que me horroriza e ao mesmo tempo me atrai, ganhasse vida e saísse dos meus sonhos, transportando-se para a vida real, e viesse fazer parte do meu dia a dia. Será que estou ficando maluca? Marieta apertou a mão da amiga com carinho. Não, Dora. Você não está ficando maluca. Responda-me uma coisa, você acredita na imortalidade da alma? Como assim? Indagou outra, assustada. Acredita em vida após a morte? Dora se benzeu, arrepiando-se toda. Deus me livre e guarde. Não gosto de pensar, muito menos de falar em morte. Acredita ou não? Insistiu a outra. Bem, não sei. Sou católica, você sabe. Não sou praticante, mas acho que todos devemos ter uma religião. Muito bem. E o que a sua religião diz? Que quando o corpo morre a alma vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, dependendo da vida que levou. Exatamente. Mas, e se eu lhe dissesse que aqueles que já deixaram esta vida continuam convivendo conosco, participando das nossas existências e nos influenciando? Ah! Não sei, não. Você está falando de fantasmas. Isso mesmo. Fantasmas, como você diz, são espíritos de pessoas que já habitaram a Terra e que agora se encontram numa outra realidade. Nunca ouviu falar sobre isso? Já. As pessoas no serviço comentam às vezes esses assuntos,
Mas confesso que procuro me afastar porque tenho receio. Não gosto de conversas sobre coisas do outro mundo. Fez uma pausa, parecendo pensar por alguns momentos, depois confidenciou: sabe que minha falecida mãe, que Deus a tenha, contava histórias de seres do outro mundo. Lembro-me de que ela falava que via sempre o pai dela, meu avô Germano, que tinha morrido. Ouvir seu nome, evocado pela neta querida, deixou nosso amigo emocionado. Vendo que o fitávamos, sorridentes, ele comentou: além de agradável, a lembrança de nós pelos familiares encarnados facilita a sintonia vibratória. Voltamos a prestar atenção no diálogo das senhoras. Marieta afirmava para a amiga: viu? Então, não há motivo para ter medo. São seres humanos como nós, só não possuem mais o corpo de carne. Quando a gente morre, isto é, quando o corpo morre, o espírito continua vivendo e tendo os mesmos sentimentos, gostando ou não das mesmas coisas e das mesmas pessoas. Você não acredita em anjo de guarda? Claro, pois o chamado anjo de guarda é um espírito elevado que Deus designou para nos proteger durante a vida corpórea. Ele nos assiste, nos orienta, nos consola, nos protege nas dificuldades da existência. Só não tem asas como mostram as figuras. Dora ouvia com interesse a amiga falar. Sorriu e perguntou: onde você aprendeu todas essas coisas? Nunca me disse nada. Jamais passou pela minha cabeça que você se interessava por tais assuntos. Por que não houve oportunidade? Lembra-se daquela vez que o Gabriel esteve doente? Claro que me lembro. Ficamos todos muito preocupados com seu bebê. Ele era tão novinho ainda e já com tantas dificuldades. Exatamente. Um dia, cansada de percorrer os consultórios médicos sem resultado satisfatório, resolvi aceitar a sugestão de uma vizinha, a dona Vitória, que me aconselhou a procurar um centro espírita. A princípio, relutei, mas meu desespero era tanto que, vencendo a resistência íntima, fui e levei o Gabriel. Nem contei para o maneco, com medo de que ele me impedisse de ir. Pois olha, o bebê recebeu um passe e logo começou a melhorar. Levei mais 3 dias para receber a aplicação de energias, e ele ficou completamente curado. A partir daí, procurei estudar o espiritismo, para entender o que tinha acontecido com meu filhinho, como me orientaram. Lá me emprestaram alguns livros, que li rapidamente, tão interessantes eram. Depois disso, todas as vezes que vou à cidade, visito a casa espírita e adquiro livros, não só para ter o que ler, como para aumentar meus conhecimentos. Mas, e o maneco? Indagou a amiga, preocupada. Agora ele já sabe o que aconteceu. Contei-lhe tudo e ele entendeu. Também gosta de ler e, sempre antes de dormir, lemos juntos. Dora estava abismada. Percebia que o assunto era sério, caso contrário, sua amiga Marieta, por quem sempre tivera profunda admiração, não se interessaria. Perguntou, voltando ao meu caso: o que está acontecendo? Por que me sinto tão mal? Por que mudei tanto? Dora, para nós, espíritas, céu, inferno e purgatório são apenas estados de espírito. Na verdade, aqueles que já deixaram esta vida, convivem conosco, fazem parte da nossa existência, influenciando-nos os pensamentos e as ações. Dessa forma, vivemos cercados de espíritos que gostam, ou não, de nós, de acordo com nossa maneira de proceder. Por isso, é muito importante mantermos a elevação do pensamento. Orarmos. Procurarmos viver de forma útil e equilibrada, pensando apenas no bem. Mas, se não consigo orar, o que fazer? Não se preocupe. Vai conseguir. Olhe, se vocês aceitarem, podemos fazer, hoje à noite, uma prece em conjunto. É o dia do nosso Evangelho no lar. Que tal? Aceito com prazer. Sabe, já estou me sentindo bem melhor só de falar com você. Porque toda conversa edificante atrai bons espíritos. Certamente, amigos desencarnados aqui estão participando da nossa prosa. Dora olhou em torno, assustada. Tem certeza? Olhe como estou arrepiada, só de pensar. Marieta sorriu, achando graça. Não se preocupe. Eles são nossos amigos e só querem o nosso bem.
Não há razão para ter medo. Dora levantou-se da rede, olhando para os lados, ainda ressabiada, e justificou-se. Vou ver se Lúcio acordou. Afinal, ele não veio aqui para dormir. Sorrimos do comportamento dela. Percebemos que deram uma desculpa para poder sair da varanda, onde não se sentia à vontade só de imaginar que ali também poderia haver fantasmas. Henrique ausentou-se o resto da tarde. Antes de partir, avisou: aproveitaremos esta noite para agir. Fiquem e observem, ajudando no sentido de manter a conversação dos encanados em níveis elevados e saudáveis. Horas depois, ao anoitecer, percebemos que muitas pessoas estavam chegando. Eram espíritos necessitados, de condições diferentes entre si, que vinham acompanhados de servidores do nosso plano. Entre estes, 2 se destacavam. Simpáticos e sorridentes, denotavam elevação maior e comandavam a operação. O mais jovem era Samuel, o outro, que aparentava uns 50 anos, Rinaldo. Ambos demonstravam a mesma disposição e alegria no trabalho. Germano apresentou-nos aos recém-chegados. Estes são nossos amigos Alberto, Viviane, Adriana e César Augusto, que chegaram de Céu Azul em tarefa de auxílio. Eles nos cumprimentaram com simpatia e entusiasmo. Rinaldo, o mais velho, que visivelmente ocupava a posição de chefia, disse: Henrique já nos informara da presença de vocês. É sempre uma satisfação recebermos visitas em nosso modesto trabalho. Especialmente quando podem nos ajudar, como é o caso de vocês, completou Samuel, rindo. Estamos aqui para o que for preciso, disse eu. Continuamos a conversar, e não contive minha curiosidade. Rinaldo, de onde vêm todos esses espíritos? De toda a região. Como você vê, César Augusto, estamos na zona rural, onde existem muitas pequenas propriedades. Começamos a rebanhar o pessoal algumas horas antes, de modo que, à hora da reunião, estejam todos presentes. Posso perceber que são muito necessitados, comentei. Necessitados, sim. Contudo, em níveis diferentes. Veja, alguns são nitidamente sofredores, precisando de atendimento especial. Outros, apenas irmãos em aprendizado, que se encontram na região e comparecem para participar da reunião. Entre eles, não vejo a presença de espíritos mais rebeldes e endurecidos, estranhou Alberto. De modo geral, não são admitidos neste trabalho, só em casos excepcionais. É preciso preservar a casa de uma família, cujos moradores nem sempre têm grandes possibilidades de defesa. O ambiente do lar difere do de um centro espírita, preparado para receber todo tipo de entidades. Assim, procuramos trazer apenas aqueles irmãos que não denotem vibrações de ódio, vingança, revolta e agressividade, e que possam realmente aproveitar a oportunidade que lhes é concedida. Enquanto conversávamos, os demais servidores trabalhavam, cada qual em função específica, preparando o ambiente e acomodando os visitantes. Rinaldo, observando todos os detalhes como dirigente experimentado, completou. Como podem ver, a finalidade dessa reunião evangélica é oração, consolo, ajuda, orientação, esclarecimento, elevação do pensamento. Alguns minutos antes do início das atividades, marcado para as 19 horas, Henrique chegou trazendo um irmão necessitado que destoava do conjunto pelas vibrações pesadas e escuras. Era o mesmo que tínhamos visto acompanhando Dora em seu lar. O responsável pela reunião não demonstrou surpresa. Por certo tinha conhecimento do fato, porque, logo em seguida, foram tomadas as providências para isolá-lo dos outros participantes. Henrique e Reinaldo envolveram em substâncias refratárias, emanações essas que o manteriam apartado vibratoriamente, de forma que não contaminasse o ambiente. O nosso grupo, atento, acompanhava as operações. Quando terminou, Reinaldo virou-se para nós, sorridente, explicando. Há pouco afirmei que, em princípio, não permitimos o ingresso de irmãos mais endurecidos no mal. Como podem ver, esta é uma exceção. Olhou para um dos servidores postado ali perto. Tudo pronto, Erval? Sim. Tudo em ordem. Então,
podemos dar início à reunião, com as bênçãos de Jesus. 32. Evangelho no lar. No plano material, encontravam-se presentes poucas pessoas. Na sala, em torno de mesa rústica, apenas os donos da casa, Maneco e Marieta, e os filhos, Janaína e o pequeno Gabriel, no colo da mãe, além dos hóspedes, Lúcio, Dora e Fábio. O ambiente espiritual, porém, encontrava-se repleto. As paredes da casa como que se afastaram para acolher todos os necessitados, que foram acomodados em cadeiras dispostas em círculo. Como foco central a mesa onde estavam os nossos amigos encanados, que jamais poderiam suportar a assistência. Na hora aprazada, deu-se início à reunião. Com simplicidade tocante, Marieta fez a prece de abertura, agradecendo de maneira especial a bênção da presença, nessa noite, dos amigos da cidade. Depois, entregando o evangelho a Dora, pediu: abra o acaso. Vamos ver o que Jesus nos reservou para hoje. Vimos Reinaldo aproximar-se e, colocando a destra sobre as mãos de Dora, direcionar a abertura do livro. Ela leu: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, e Dora leu também, com emoção crescente, a bela página Reconciliação com os adversários, comentário de Allan Kardec ao texto evangélico, que se encontra inserido no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas palavras pareciam estar sendo ditas especialmente para ela. Quando terminou de ler, tinha os olhos úmidos. Marieta passou o olhar sereno sobre a pequena assistência. Alguém deseja fazer algum comentário? A pequena Janaína perguntou: mamãe, o que é rir? Reconciliação? Com imenso carinho, Marieta explicou: reconciliação é fazer as pazes, ficar de bem. Isso eu faço. Às vezes, brigo com uma amiguinha. Depois me arrependo e faço as pazes com ela. E adversário? Adversário é alguém que se considera nosso inimigo, isto é, o contrário de amigo. Enfim, alguém que não gosta de nós. A pequena pensou um pouco e falou: ainda bem, mamãe, que não tenho inimigos. Gosto de todo mundo. O comentário fora dito com tal expressão de gravidade que todos acharam graça, tendo em vista a pouca idade da menina. Até Gabriel, que brincava com um carrinho no colo da mãe, riu, acompanhando os demais. Fábio, que se conservava pensativo, lembrou: outro dia, na saída da escola, meu amigo Zusa trombou sem querer com outro colega, o Horácio, e pisou no pé dele. Horácio ficou muito bravo e deu um murro no Zusa. Mas, quando Horácio se virou, tropeçou na mochila e levou um tombo. Aí ficou com mais raiva ainda, porque todos riram dele. Mas o Zusa ficou com pena dele e estendeu a mão, pedindo desculpas e dizendo que não pisou no pé dele por querer. Horácio levantou, cheio de vergonha, e foi embora. E ele perdoou o Zusa. Quis saber a garotinha. Naquele dia, não. No dia seguinte, porém, estava arrependido e foi conversar com o Zusa. Então, fizeram as pazes e continuaram a ser amigos. Os adultos ouviam com muita atenção a história de Fábio, que bem exemplificava a lição da noite. Marieta comentou: o fato que Fábio contou ilustra muito bem a passagem evangélica. Se Zusa tivesse tido outra atitude, se tivesse rido de Horácio, o que teria acontecido? Teriam ficado inimigos, disse Janaína, orgulhosa por ter aprendido a lição. Isso mesmo, minha filha. E teria aumentado a distância entre eles, tornando difícil que voltassem a ser verdadeiros amigos. E quanto mais o tempo passasse, o relacionamento só tenderia a piorar. Por isso, Zusa agiu muito bem, colocando em prática a lição de Jesus, que manda nos reconciliemos com o adversário enquanto ele está no nosso caminho. Naquele momento, o pequeno Gabriel agitou-se, levantando os bracinhos e tentando puxar os cabelos da irmã,
que estava ao lado. Ainda bem que eu não ligo quando o Gabriel bate em mim, puxa meus cabelos e belisca o meu braço, falou Janaína muito séria. Isso mesmo, querida, concordou Maneco. Afinal,